Hoje eu vou pedir desculpa para vocês, eu não vou conseguir falar muito alto, porque eu tô com a garganta bem ruim. Então eu vou falando um pouco mais baixo e também tô um pouquinho indisposto. Vamos ver se eu não esqueço de nada da aula hoje, tá? Tava aqui até meio dando uma recapitulada, porque a cabeça tá um pouquinho devagar hoje. Mas enfim, nem todos os dias a gente tá bem, né? Então, mas para dar continuidade, na aula passada a gente estava vendo sobre vetores e como desenhar um vetor no espaço tridimensional, ok? Como a gente separa em componentes. Escreve um vetor como uma soma de componentes ortogonais, que são múltiplos dos vetores unitários do espaço, né? Um múltiplo do i, somado com um múltiplo do j, somado com um múltiplo do k. Então, a gente consegue escrever qualquer vetor no espaço tridimensional como uma combinação linear dos vetores unitários da base canônica. Vocês lembram disso? Então eu falei bastante nesses termos para a gente ir entendendo os conceitos. Então, dando continuidade, eu ia falar na aula passada ainda, mas não deu tempo, sobre como é que é a condição de paralelismo entre vetores. Tá? Então, como a gente define que dois vetores são paralelos? Vocês lembram que quando um vetor é multiplicado por um escalar, o que acontece com ele? Ele estende, comprime ou muda o sentido, mas a direção nunca muda, ok? Então, toda vez que a gente pegar um vetor V e a gente puder escrever ele como sendo uma constante k vezes um vetor u, o que a gente está dizendo aqui? Que eles têm a mesma direção, certo? Eles podem ter sentidos opostos, eles podem ter módulos diferentes, mas eles sempre vão ter a mesma direção. Eles sempre vão poder ser escritos sobre retas paralelas. Sempre vai haver um escalar k que a gente coloca ali e escreve um em termos do outro, ok? Então essa é a condição de paralelismo. Depois a gente vai ver que a gente consegue também uma condição de paralelismo no produto escalar. Mas essa daqui basicamente nos diz que se a gente pegar como é que é o produto de uma constante vezes um vetor? Significa que a gente está pegando o vetor V, que ele vai ser Vx, Vy e Vz, certo? E aí a gente tem o vetor U, que ele é o x, o y e o z. Se eles são paralelos, lembram que igualdade em vetor somente acontece quando cada uma das componentes do vetor são iguais entre si, certo? Se a componente x for igual à componente x, a y com a y e a z com a z. Então, se eles forem paralelos, a gente vai ter o seguinte. A gente vai ter que o Vx vai ser igual ao Ux, certo? E aqui, então, aliás, Vx igual a k vezes o Ux. Certo? Que a gente pega, o que é o multiplicar por k ou u? É a gente colocar k aqui dentro, tá? Então eu coloco o k aqui, é a mesma coisa que eu colocar o k aqui, aqui e aqui. Eu estou multiplicando todas as componentes por essa constante, certo? Multiplicando por 2, eu dobro todas as componentes. Então significa que, para esse cara ser igual a esse, a KU, a componente x tem que ser igual à componente x. A componente y tem que ser igual à componente y. E a componente z tem que ser igual à componente z. E aí eles são paralelos, ok? Sempre para o mesmo k. Se é o mesmo k, a gente também pode escrever assim, ó. Eu vou pegar o x e passar dividindo. Aí eu tenho só o k, certo?
Então tem o K, ele é igual a Vx sobre o x. Mas o K, ele também é igual. Vou pegar esse U, Y e passar dividindo lá. Então ele também é igual ao Vy sobre o Uy. E também é igual ao Vz sobre o Uz. Certo? Então, a condição de paralelismo é essa. Na prática, os termos, componente a componente dos vetores, tem que respeitar essas regras aqui. Ó. Certo? Então, é uma igualdade tripla, né? Vx por Vy, Vx por Ux tem que ser igual a Vy por Uy. Tem que ser igual a Vz por Uz. Ok? Então, vou pegar um exemplo aqui. E aí a gente vai dizer que U é paralelo a V se as suas componentes respeitarem essas regras aqui. Certo? O exemplo aqui... Vamos ver dois vetores. O U e o V. O U, menos 2, 3 e menos 4. E o V, menos 4, 6 e menos 8. Como é que a gente vai demonstrar que eles são paralelos? Como a gente já sabe da regra, esses daqui são números bem simples de visualizar, é muito evidente que a gente olha que o V ele é igual a 2 vezes o U. Vocês percebem que é só multiplicar por 2, termo a termo, a gente tem uma igualdade. Então, V é paralelo a U. Porque a gente só pegou o U e esticou ele. Então não mudou nem direção nem sentido, mas o que importa aqui é a direção. Eles podem ter sentidos diferentes e ainda ser paralelos. Eu poderia ter feito o seguinte, ó, invertido sinais. Continuaria valendo o paralelismo porque eu estou multiplicando por menos 2. Certo? E é uma constante. A gente não está falando que a constante tem que ser positiva. Ela pode ser negativa. Inclusive, o valor negativo é o que diz que os sentidos são opostos. Certo? Aí o que a gente... Mas na prática, como a gente tem aqui valores parecidos, né? Parecidos não, valores simples de calcular. O que a gente tem que verificar é assim, ó. O Vx sobre o x. Ou seja, 4 dividido por menos 2. Isso aqui dá menos 2. A gente também tem que o Vy sobre o y. Nota que também não importa se eu coloco invertido, né? Se eu coloco o U no numerador ou o U no denominador. Né? Se eu faço invertido, dá a mesma coisa. A gente muda a constante, mas a regra ainda vale. Aí a gente vai ter menos 6 sobre 3, que dá menos 2. E a gente também pode ter o Vz sobre o z, e aí a gente vai pegar 8 sobre menos 4, que dá menos 2. Ok? São paralelos. Ou, simplesmente, V paralelo a U. É redundante, né? Escrever isso ou isso. Porque ambos estão dizendo a mesma coisa. Beleza? Vamos ver um outro exemplo, ficar um pouquinho mais legal. Aqui, ó. O exemplo número 6 do livro, na página 35. Ele nos pede o seguinte. Ele parametriza um dos vetores. Ele diz assim, ó, o vetor U, ele parametriza os dois, na verdade. O vetor U é m mais 1, 3 e 1. É m mais 1, 3 e 1. E o vetor V,
o vetor V é 4, 2 e 2n menos 1. Certo? E aí aqui a pergunta é, qual o valor, quais os valores de m e de n? São números, né? Qual o valor do m e qual o valor do n? Tal que U seja paralelo a V. É uma pergunta que a gente vai usar essa régua. Então, como é que a gente vai descobrir qual M e qual N? A gente vai responder, né, ela a partir das condições de paralelismo. Então, se U é paralelo a V, a gente sabe que a componente x de U, que é M mais 1, dividido por 4, tem que ser igual à componente y de U, dividido pela componente y de V, e também que a componente z de U é dividido pela componente z de V. Ok? E aí, como é que a gente resolve isso? Né? Bom, a gente pode pegar o seguinte. Eu posso olhar essa igualdade aqui, porque está dizendo que isso aqui é igual a isso aqui, certo? Posso usar ela. Então, daqui eu vou escrever o quê? M mais 1 sobre 4 igual a 3 meios. Né? Então, eu posso pegar o 4 e ir lá multiplicando no outro lado. Posso multiplicar tudo por 2. Aliás, vou multiplicar tudo por 4. Se eu multiplicar tudo por 4, eu multiplico o lado esquerdo e o lado direito. Aí mantenho a igualdade, né? Se eu multiplico pelo mesmo número dos dois lados, mantenho a igualdade. Aí a gente vai ter m mais 1 igual a 6. Certo? Eu multipliquei por 4 aqui. Eu corto esse cara aqui. Aí eu multiplico por 4 aqui. Aqui fica 2, eu tenho 6. Então, para satisfazer a igualdade, o m tem que ser 5. Certo? Então é uma forma de a gente descobrir. Somente com m igual a 5. Mas ainda tem outra condição, a gente não sabe qual é o n. Né? Para a gente achar o n, eu vou fazer o seguinte, eu vou ver essa outra igualdade. Porque a afirmação é válida. Ela está avisando que isso é igual a isso, mas ela também diz que isso é igual a isso. Certo? Eu poderia pegar os dois dos cantos também, mas daí eu vou colocar duas variáveis, não é muito inteligente fazer isso. Mas eu posso também, ó, eu peguei essa igualdade aqui, joguei para cá. Agora eu vou pegar essa outra igualdade aqui, ó. Ficou um pouquinho confuso, mas deu para entender a ideia? Tá? Se não entenderem, pode me falar. A gente tem 3 meios de 1 sobre 2n menos 1. Certo? Qual a regra matemática de satisfazer a igualdade? Que eu posso pegar esse cara aqui e multiplicar lá no outro lado. Que é a mesma coisa que multiplicar os dois lados por 2n menos 1. Né? Daí eu satisfaço a igualdade. Então eu vou ter 3 vezes 2n menos 1. E aí eu pego esse cara aqui e passo para o outro lado. Multiplicando. Se ele está dividindo, passo multiplicando. Que é o equivalente a multiplicar os dois lados por 2. Aí a gente vai ter 2 vezes 1, que é 2. E aí a gente vai ter 6n menos 3 igual a 2. 6n igual a 5. N igual a 5 sextos. Certo? Ou eu errei alguma coisa? Tem umas caras de câmera julgando aqui. Deu para acompanhar a ideia? Então a gente pode perguntar assim, ó, qual é o valor de m, qual é o valor de n, que fazem com que os dois vetores sejam paralelos. Se o m não for 5
ou se o N não for 5 meios, os vetores não são paralelos, certo? Então, beleza, a gente já tem uma ferramenta para calcular condições, né? Depois, tem uma outra parte da matéria aqui, ó, que é tipo uma aplicação disso, que é o seguinte: como é que a gente vai definir qual é o ponto médio entre dois pontos? A gente vai usar algo parecido com isso aqui, tá? Ó, o ponto médio de um segmento de reta. O que é um segmento de reta? É quando a gente tem um ponto A qualquer no espaço, tá? Eu vou desenhar no espaço, no plano do quadro, mas essa regra vale para qualquer dois pontos no espaço. Imagine, sei lá, de mim até um de vocês. Qual que é o ponto médio, né? Qual é o ponto médio? A gente vai ter um ponto que define a minha posição, um ponto que define a posição do outro objeto que a gente está analisando, e a gente quer saber qual é o ponto exato aqui no meio. Eu vou chamar de M. Eu tenho um ponto A, eu tenho ele como AX, AY e AZ. Imagine que o A, ele é assim, ó, AX, AY e AZ. E o ponto B tem coordenadas BX, BY e BZ. Certo? Como é que a gente vai definir qual é o X e o Y e o Z do ponto M? Que é exatamente no meio dos dois. Em 3 dimensões. Tá? A estratégia aqui é a gente olhar paralelismo entre vetores. Mais especificamente, a gente vai ver que um vetor é o conjunto dos infinitos segmentos de retas equivalentes, retas direcionais equivalentes. Lembra disso? Segmento de retas direcionais equivalentes. Então a gente pode olhar que há um vetor que aponta de A até M, certo? E tem um vetor que aponta de M até B. E eles são iguais se a gente pega o ponto exatamente no meio. Vocês percebem isso? Visualizam? Então é exatamente o mesmo vetor. Eles não só são paralelos, como são iguais. Não é? Então vejam bem. A gente tem que o vetor AM ele é igual ao vetor MB. E por igual a gente entende que cada componente deles é igual uma à outra. As x com as x, as y com y e z com z. Certo? Então eu vou fazer o seguinte, vou escrever o vetor AM. Vocês lembram como é que a gente escreve o vetor AM? A gente pega o ponto final menos o ponto inicial. A gente vai fazer o ponto M menos o ponto A. A gente vai fazer isso. Tá? Então a gente vai fazer assim, ó. O vetor que aponta de A para M é x menos AX, y menos AY e z menos AZ. Então, se a gente identificar qual é o x, qual é o y e qual é o z, para a gente identificar o x, o y e o z do ponto M, a gente vai ter que ter um ponto A dado, né? E um ponto B dado. Aí também a gente tem o M até B, ele também vai ser B menos M. Lembra que é o final menos o inicial. Qual que é o final? É o BX menos X. Depois a gente tem o BY menos Y. E depois o BZ menos Z.
Então a gente escreveu em componentes, né, dados os dois pontos, a gente tem os componentes dos pontos, né, as coordenadas dos pontos. E a gente quer saber qual é a coordenada do ponto médio, a gente vai escrever esses dois vetores aqui, ó. O vetor que aponta de A para M, que é final menos inicial, final menos inicial, final menos inicial. A gente vai pegar o vetor que aponta de M para B, que é o final menos inicial, final menos inicial, final menos inicial. Certo? Para eles serem iguais, a gente vai ter que x menos AX tem que ser igual a PX menos X. Certo? Componente a componente. Aí também, y menos AY igual a BY menos Y. E depois a gente tem o Z. Z menos AZ igual a BZ menos Z. Só que a gente ainda pode isolar o X, porque eu quero saber o X aqui, né? Então, olha só, qual é a componente X? Vamos lá do ponto M. O ponto M não é vetor, é o ponto. Lembrando que o M é X, Y e Z, que a gente está procurando. Qual é o X? Eu vou pegar esse X aqui para o outro lado, eu vou ter 2X, certo? Eu vou pegar esse AX e vou passar para o outro lado como mais A. Mais AX, ok? Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou pegar 2x igual a bx mais ax. Eu vou pegar 2y igual a by mais ay. E 2z igual a bz mais az. No final das contas, o que a gente tem na prática é que as coordenadas do ponto médio aqui, né? Elas, dados um ponto A e ponto B, vão ser assim, ó. O x, ele vai ser ax mais bx sobre 2. Então, a gente soma as duas coordenadas e divide por 2. É simples, né? E quase óbvio, né? Mas aqui está demonstrado. Demonstrado pelas propriedades de vetores. Ok? Aí a gente tem o y como sendo a soma dos componentes ax mais bx sobre 2. Né? A y, claro. Desculpa. E o z é a mesma coisa. AZ mais BZ sobre 2. Então, se torna simples. Tá? Mas para a gente chegar nessas relações aqui, a gente usou a identidade de vetores. Certo? Então, a gente pode usar um exemplo. Dado 2 pontos quaisquer, qual é o ponto mediano? E a gente não precisa nem saber desenhar os 2 pontos, né, no espaço. Podem ser 2 pontos quaisquer. Quaisquer 2 pontos. Então, imagine aqui, ó, por exemplo, eu tenho o ponto A, que ele é menos 5, 3 e menos 8. É difícil de desenhar isso aqui no espaço tridimensional. Apontar qual é esse ponto, sem ficar um desenho confuso. É difícil. E a gente tem o ponto B, 8, menos 3 e 5. Vai ficar meio simétrico. E 3. Sei lá. Chutei uns números aqui. Eu chutei bem aleatório. Não precisavam ser números inteiros. Um deles podia ser 0. Né? Qualquer número real. Né? Então a gente vai ter o ponto médio. Vai ter coordenadas x, y e z. Né? Tais que o x ele vai ser o ax mais bx, que é menos 5 mais 8 dividido por 2. Vai dar 1,5. Certo? A gente vai ter o y, que é 3 menos 3 dividido por 2, que é 0. Então, o componente x do ponto mediano ele passa por y igual a 0. E aí o z vai ser menos 8 mais 3 sobre 2. Fica menos 2,5. Certo? Então, o ponto mediano entre esse A e esse B vai ser
1,5, 0 e menos 2,5. Vou pôr um ponto e vírgula aqui para separar. Tem vírgula no número aqui. Ok? Então tá aqui, ó. Ponto médio entre A e B. Ok? Então, a gente usa propriedades de vetores paralelos. E era isso aí. Aí tem um monte de exercícios para vocês lá na lista. Sobre conteúdo até aqui. Alguns mais simples, outros um pouquinho mais trabalhosos. Opa! Com licença. Mais cuidado. Ok? Mas deu para acompanhar a ideia até aqui? Vocês veem que a gente começa a explorar umas características de vetores bem mais interessantes. Né? E aí, você gostou da aula? Já aproveita, curte o vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa as notificações para não perder nenhuma notificação de aulas novas. Tem aula toda semana. Aqui na descrição do vídeo tem uma lista de vários livros que eu utilizo nas minhas aulas e você tem a possibilidade de adquirir eles direto do site da Amazon. Só que aproveita para usar esses links aqui, porque comprando usando esses links, eu ganho uma comissão e vocês ajudam a monetizar o canal e me incentivar a fazer essas gravações, subir para o YouTube e ter sempre conteúdo novo para que vocês assistam todas as semanas e acompanhem as aulas. Então, pessoal, forte abraço e bons estudos!